Boa tarde a todos, muito obrigado pela presença, todos conectados aqui virtualmente para mais uma edição desse webinar promovido pela TOTUS, LGPD na prática. E agora estamos indo para o nosso terceiro encontro sobre esta temática, falando sobre um dos assuntos que movimenta o cotidiano das empresas já faz algum tempo e que, de algumas poucas semanas para cá, se tornou uma urgência, já era imperativo, mas agora aquela velha história, não é, de que a correria começou. Então, vou fazer uma breve recuperação histórica das etapas que nós já cumprimos até aqui, ao falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, que está em vigor aqui no Brasil. A lei é um processo já bastante antigo, um debate bastante antigo, um debate que leva o Brasil ao encontro de outros países no que diz respeito à proteção de dados pessoais, um debate sobre privacidade, sobre segurança de dados, temas fundamentais num mundo cada vez mais conectado, em que as relações humanas, as relações econômicas, né, sociais e econômicas, se estabelecem por intermédio de plataformas digitais, cuja essência é o dado, o trabalho, é a manipulação dessas informações. E por isso a TOTUS promove esse encontro para que aqueles que estão mais ou menos familiarizados com o tema possam entender, possam compreender os efeitos práticos, os efeitos objetivos da Lei Geral de Proteção de Dados para o cotidiano das empresas. Então, lá atrás, quando ainda havia uma indefinição no âmbito político sobre o caminhar da LGPD aqui no Brasil, discutiu-se aqui neste espaço o que muda com a possível prorrogação da lei. Passamos para um novo momento, aliás, que coincidiu de maneira muito feliz com a definição de entrada em vigor ali, já aos 45 do segundo tempo da entrada em vigor da lei, e falamos sobre a importância do diagnóstico no processo de adequação. É o que eu costumo dizer que é a autoanálise, né? Aquele processo de autoconhecimento. O que eu preciso mexer? O que eu tenho que mudar? Como eu me adequo a esta nova realidade que se impõe? E chegamos, portanto, a esse terceiro encontro que vai tratar da necessidade de uma transformação cultural nas empresas, porque, efetivamente, a tecnologia ela é o meio do caminho. Nas pontas, nós temos os indivíduos, nós temos as pessoas que movem, que fazem, efetivamente, a transformação acontecer. A transformação digital é fruto de uma transformação das pessoas, e a LGPD faz parte também desse processo importante de digitalização pelo qual as empresas passam. A gente vai falar bastante sobre os efeitos práticos, o que de maneira objetiva acontece ou precisa acontecer na empresa quando a gente fala sobre proteção de dados, sobre conformidade, adequação a esse novo aparato legal que se estabelece aqui no Brasil. Ainda não há a aplicação das sanções, né, das penalidades previstas na lei, isso só lá para agosto do ano que vem, mas já há um entendimento e o conceito, os princípios da legislação estão valendo, a lei está em vigor, e isso muda tudo na relação das empresas com as outras empresas e com o consumidor. E para tratar desse assunto, dentro de casa, explicando na prática como essa transformação cultural acontece e por que ela tem tudo a ver com a LGPD, tenho esse trio aqui, a Renata Seldin, que é head da TOTUS Consulting, trabalha na empresa desde 2008, já com 2 décadas trabalhando como consultor em projetos de implantação de processos de RH, planejamento estratégico, definição de indicadores de desempenho, modelação de processos de negócios, enfim, passou por grandes empresas e vai hoje nos ajudar, nos guiar nessa conversa. Renata, pronunciei o sobrenome correto? Obrigado. Certíssimo, Carlos. Boa tarde, é um prazer estar aqui falando sobre um assunto que eu gosto tanto, que é como incorporar essas mudanças no dia a dia das empresas de uma forma mais perene e tranquila para todo mundo. A Juliana Pauletti também está com a gente, ela é gerente sênior da TOTUS Consulting, tem mais de 15 anos de experiência em consultoria de gestão, desenvolvimento de projetos de estratégia, mapeamento de processos, enfim, também vai nos guiar nessa jornada aqui ao longo da próxima hora. Juliana, obrigado pelo teu tempo e por estar aqui conosco. Obrigada a você, Carlos. Acho que você fez uma abertura muito
muito correta em dizer que todas essas transformações elas só acontecem com pessoas envolvidas, engajadas, né? Não adianta a gente só adequar tecnologia e processos se as pessoas não fazem essa transição também, né? Obrigada e boa tarde a todos. E para completar esta trinca de ouro, a Gabriela Nascimento Santos, ela é especialista da TOTUS Consulting, mais de 10 anos de experiência em recursos humanos, desenvolvendo projetos de estratégia, atuando aí na implantação de processos de RH, e que está, não é, com essa missão, porque não é uma tarefa fácil, não é, de atuar na frente de gestão de mudanças no processo de adequação da TOTUS à LGPD. A Gabriela também estará conosco aqui nessa próxima hora. Gabi, obrigado pelo teu tempo também, por topar esse papo com a gente. Obrigada, Carlos. Eu que agradeço. Boa tarde a todos. E vamos dividir um pouquinho aí das experiências desse processo de adequação com a TOTUS. E aí eu preciso dizer para você que está nos acompanhando, que tem aqui na tela um QR Code, não é? E aí você vai pegar o seu celular, vai apontar a câmera do seu celular para este QR Code e vai responder a uma pesquisa. Você vai ajudar nessa compreensão sobre tudo isso que nós estamos falando, que vamos falar aqui, que já falamos nos últimos encontros e que vamos falar aqui hoje, sobre esse processo de adequação, sobre como isso se incorpora ao cotidiano, os desafios, enfim. Nós queremos saber, aliás, a TOTUS quer saber sobre essas percepções de todos vocês que estão aqui nos acompanhando. Então, à medida que o papo for rolando, vocês, por favor, coloquem aí, apontem a câmera para esse QR Code e respondam essa pesquisa. É super importante isso, porque a partir dos insights que surgem nessas pesquisas, respostas são oferecidas para o mercado e a TOTUS consegue trabalhar isso de maneira internamente, convertendo também, claro, em atendimento, em respostas para parceiros e para o mercado de uma maneira geral. E aí, segundo terceiro aviso, já me perdi nas contas aqui, que é muito importante. Vocês são mais do que convidados a fazer perguntas aqui, a participar. Tem o chat aqui, a gente vai acompanhando e vamos selecionando algumas perguntas para serem respondidas. Infelizmente, nem todas a gente consegue responder, mas aquelas que a gente não puder responder serão posteriormente atendidas. E se for algo muito complexo, questões filosóficas, de âmbito espiritual e etc., vocês podem mandar para totusconsulting.totus.com.br e os especialistas da TOTUS entram em ação para responder as dúvidas. Tá bem? Meninas, vamos começar então o nosso papo? Vamos lá. Eu quero começar falando sobre essa história de entender a transformação digital como um aspecto ferramental e não de capital humano. Do que eu acompanho, vocês, claro, estão mergulhadíssimas nisso, mas daquilo que eu acompanho, eu percebo o grande erro das empresas quando promovem um processo de transformação, seja ele provocado pela necessidade de uma digitalização, ou neste caso, nosso caso Intel aqui, a necessidade urgente de adequação a um tema tão sensível quanto a proteção de dados. As empresas que metem os pés pelas mãos são aquelas que começam esses processos olhando as ferramentas, as máquinas e não as pessoas. Por que Renata, que as pessoas são o elemento-chave neste processo? Nós vamos falar aqui hoje sobre gente, não é isso? Exatamente. Carlos, como você falou muito bem na sua abertura, as pessoas elas estão na ponta de todos os processos, né? Executam os processos. A máquina sozinha não faz milagre. Não adianta a ferramenta se a gente não tiver as pessoas fazendo o melhor uso possível delas. E muitas vezes a tentativa de transformação digital, ela passa, como você falou, pela mera escolha do ferramental, da tecnologia, e não leva em consideração as pessoas que vão operar aquela tecnologia, como elas vão se relacionar com aquilo no dia a dia, qual é o novo papel das pessoas, uma vez que a tecnologia passou a fazer parte do processo X, Y, Z. E a gente percebe que isso é um dos itens de falha, né, nos processos de transformação. Se a gente não modifica a forma como as pessoas interagem com a tecnologia,
ela não vem para ficar. Ela acaba sendo uma onda passageira e a gente volta depois para os velhos costumes, né? Até um pouquinho mais cedo, quando a gente estava no esquenta do webinar, a gente estava comentando sobre os nossos papeizinhos de anotação. Vou falar aqui. Vai denunciar, né, Rê? Todos nós, né, que somos, né, em algum momento trabalhamos com o caderno do consultor, ainda temos um pouco a mania de escrever no papel. Então, e hoje eu olho a geração atual, ela não faz mais anotações no papel, ela já faz tudo no bloco de notas no próprio computador, em aplicativos próprios para isso. Então, nós que somos numa geração anterior, desculpa aí, mas já que o Carlos falou, né, nas nossas décadas de experiência, ele já nos expôs mesmo, a gente precisa trabalhar esses aspectos para que a tecnologia venha para ficar no nosso dia a dia, ele venha para agregar e não para complicar. Tá? E você toca num ponto importante, e aí eu queria colocar a Juliana aqui nesse papo, quando você fala sobre essa necessidade de promover essa mudança, porque senão a gente volta para os velhos hábitos. Uhum. A gente passa, então, a entender que quando a gente está falando sobre transformação cultural, nós estamos necessariamente falando sobre comportamento. A gente está falando sobre práticas que no dia a dia são invisíveis, a gente executa, né? A gente estabelece sem perceber, mas que tem um impacto muito profundo no DNA da organização. E quando a gente traz isso para o campo da proteção de dados, isso significa que, se nós não envolvermos todo mundo nesse processo de um novo entendimento e na criação, na formatação de novos hábitos, uma peça, um único indivíduo que replique comportamentos de uma fase anterior, coloca tudo a perder, né, Juliana? Sim, Carlos. A cultura organizacional é a alma da empresa, né? Como você bem disse, assim, são todos os perfis, os comportamentos e os padrões que estão ali enraizados na cultura, né? A missão, visão, valores, as pessoas que compõem essa organização. Então, no momento que você precisa fazer essa transformação, se você não olha para esse alicerce, para esse pilar pessoas, fica frágil. A gente costuma dizer, a gente já fez alguns encontros aqui para falar de transformação digital, enfim, para falar de transformação em geral nas organizações, e elas sempre acontecem por pessoas e para as pessoas, né? Então, não considerar este pilar como o principal diferencial é um risco, como a Rê disse, a gente pode ali, o risco por não conseguir os resultados que se espera, um risco em a gente investir em ações que são ações que não vão trazer retorno, né? De repente, investe em muitas tecnologias e as pessoas não estão preparadas para lidar com esse novo modelo. Então, quando a gente fala de transformação cultural e amarrando isso à LGPD, em todos os momentos a gente transita dados e informações dentro da nossa organização. Desde do processo de recrutamento até um processo de desligamento, enfim, toda a cadeia, por todos os momentos a gente transita dados pessoais. O fluxo dessa informação, ela acontece e está ali no dia a dia, em todas as operações. Então, se as pessoas não se conscientizarem do quão sensível é isso e de que existe uma lei que está regindo e que existe um risco de exposição importante, nenhuma tecnologia vai conseguir minimizar a exposição das empresas diante das atuações aí que a LGPD prevê. Então, a transformação, ela começa, assim, por pessoas, obviamente que as tecnologias e os processos são alicerces importantes e fundamentais, mas cada vez mais as pessoas precisam estar na pauta dos executivos e dos líderes, porque no final do dia são as pessoas que vão operar, são os comportamentos que vão ditar. Então, repensar perfis, repensar padrões e repensar comportamentos é fundamental nesse momento da LGPD, né? E colocar a LGPD em todos os atributos e todos os eventos que reforçam a cultura de alguma forma. É interessante, né, a gente trazer isso para o aspecto mais prático. E aí, vocês me permitam fazer a pergunta indiscreta, e aí, Gabi, ela fica com você, tá?
tudo isso que nós estamos escrevendo aqui no campo conceitual, a TOTVS está vivendo de maneira objetiva e de maneira prática. Vocês estão promovendo isso internamente. Sim. Como é que começa um processo de gestão de mudança? Eu acordo um dia e digo assim, hoje eu vou mudar. Eu tentei isso com dieta e não consegui. É só olhar para mim. É um negócio fácil, né? Como é que é? Você acorda um dia, todo mundo passou o crachá lá na entrada do prédio, beleza, está transformado. É isso? Não, se fosse simples assim, o processo de gestão de mudanças, ele permeia com o início de identificação. Então, você primeiro precisa entender a cultura da empresa, entender o momento da empresa, o objetivo principal, e a partir daí você começa a permear entendendo conceitos, porque uma transformação de cultura é a mudança do dia a dia, né? São crenças, valores, rotinas comportamentais, você está mudando toda a estrutura, levando para empresas de uma companhia. E isso envolve, se tratando de LGPD, pessoa por pessoa, né? Cada colaborador seu é um risco. Então, você precisa fazer um diagnóstico e um levantamento de quais impactos você vai ter com essa adequação da LGPD ao seu movimento, à sua cultura já existente. E após identificar todo esse levantamento alinhado com cultura organizacional e todas as demais ferramentas, a maturidade da mudança, né? O quanto essa empresa está preparada para receber isso, aí sim você consegue construir um plano de ação, um roadmap, que vai te guiar dentro de todas essas mudanças práticas que necessitam ocorrer de uma forma também que faça sentido e que minimize os impactos para aceitar essa adequação à LGPD. Só para lembrar para quem está nos acompanhando que dá para participar pelo chat, mandando sua mensagem, contando seu caso, de repente, se tem algum detalhe curioso, alguma questão que foi super importante, determinante no processo interno da empresa, e o convite para responder à pesquisa da TOTVS Consulting. A Juliana ia falar alguma coisa, não ia? Não, Carlos, desculpa te interromper, eu queria só complementar a Gabi e reforçar a importância de fazer esse mapeamento dos impactos, né? É muito importante ter uma clareza sobre onde, de fato, precisa se atuar, né? É muito óbvio a gente falar que a LGPD vai impactar processos e pessoas e tecnologia, né? Mas onde, de fato, eu preciso atuar? Com que grau de detalhamento eu preciso atuar? Então, a gestão de mudança, que é uma disciplina ali que faz essa transformação cultural, começar pelo mapeamento de impactos e o diagnóstico é essencial para você ter claro quais caminhos vão ser traçados, e a Gabi fez isso dentro da TOTVS, né, que é uma empresa que tem uma pluralidade de negócios enormes, né, a gente tem vários negócios, várias tecnologias, várias áreas, é uma empresa bastante grande, e é uma transformação que é complexa, né, não pode ser simplificada, precisa olhar a realidade de cada uma das áreas, de cada uma das tecnologias e dos comportamentos que existem dentro da empresa. Era só para reforçar mesmo a importância do mapeamento e entendimento dos impactos. Porque é importante não perder de vista nunca que é um processo que causa desconforto, né? Ninguém gosta de sair daquilo que, né, daquela jornada a qual já está habituado e tudo mais. Esse desconforto ele não necessariamente significa que você está passando a borracha numa história, não é? Naquilo que a empresa tem como diretrizes. Na verdade, você está trazendo um reforço para tudo aquilo. Muitas vezes, quando fala sobre mudança, né, Renata, o gestor às vezes tem aquela percepção de que, poxa, eu estou mudando para deixar tudo absolutamente diferente. E tem aquelas mudanças que mudam para deixar tudo igual. Não é nenhuma dessas duas que a gente quer nesse caso aqui, né? Com certeza. Assim, a gente tem uma diferença quando a mudança ela é imposta e quando ela é uma escolha, né? Assim, quando eu vejo o propósito da minha mudança vai me trazer um benefício claro, um aumento de produtividade, uma facilidade no meu dia a dia, uma liberação de tempo, de esforço, é mais fácil eu aderir a ela. Quando a mudança ela vem porque uma lei passou, né, e me obrigou a me adequar, eu tenho que cavar ali por trás e entender qual é o propósito, o real propósito daquilo, né? E
o trabalho de gestão da mudança ele vem ajudar a fazer essa tradução do que a organização ganha, do que o indivíduo ganha, para que não seja só algo burocrático ou imposto, né? Então, por que o LGPD nos ajuda? O que o indivíduo ganha com isso, o que a organização ganha com isso. Isso foi tem sido parte do trabalho da Gabi dentro da TOTUS e é o trabalho que a gente, como consultoria, ajuda as organizações a fazer e a passar para criar conscientização e a mudança não seja uma daquelas mudanças em que, no final das contas, nada mudou. Quando a gente fala sobre o início dessa história e trazendo a mudança para o aspecto mais prático, se a gente fosse montar, vamos criar uma cartilha fictícia aqui, tá? Que elementos vocês colocariam como pilares fundamentais desse processo de transformação cultural? Né? A Juliana já falou que não dá para deixar as ferramentas de lado, ou seja, tecnologia é muito importante. Processo, como é que a gente elencaria isso? Como é que vocês colocariam isso? Quem quer puxar? Quer ir nessa, Juliana? Bom, posso falar. Eu penso que é essencial olhar para os pilares que são bastante tradicionais, né? Primeiro, entender a cultura organizacional é fundamental. E aí, quando a gente fala de cultura, de novo, perfis, padrões, comportamentos, visões, estratégias. Então, entender quem é essa organização. E aí, só puxando o gancho, você disse que transformar a cultura não significa reinventar, né? Assim como as pessoas, as organizações também precisam se adaptarem, se reinventarem, se reconstruírem, e essa é a transformação que a gente prega aqui, né? Então, começar pela cultura, entender como essa empresa se posiciona, onde ela quer chegar e como ela lida com seus colaboradores, clientes, parceiros e etc. Depois, olhar para os processos é fundamental, então, entender a estrutura e a estrutura de processo, operação, de como as áreas se comportam, também estrutura organizacional. Olhar para a parte de tecnologia, afinal de contas, a gente vive em um mundo onde ela é parte da nossa realidade e cada vez mais a gente tem estruturas híbridas, né? Então, pessoas e tecnologias se conversando a todo momento, então, entender essa estrutura. E aí todas as modelo de gestão e práticas em gerais que essa empresa adota. Então, se eu pudesse resumir, Carlos, respondendo a sua pergunta, cultura, processos, tecnologia, modelo de gestão e as práticas de recursos humanos, de marketing, para poder usar essas práticas como principal disseminadora aí desse propósito da mudança. Então, acho que esses são os pilares essenciais que precisam ser observados. Dentro de casa, quando a gente vai conectar as equipes, Gabi, o que surge como mensagem principal, olhando esses pilares aí como um todo, para você trabalhar? Porque é um efeito em cascata, né? A transformação necessariamente ela é top-down, né? Se o camarada lá na presidência não entender, não assimilar como importante, não vai ser lá embaixo o cara que acabou de entrar, o estagiário, que vai abraçar a mudança. Mas pensando nesse efeito cascata e nesses pilares, o que surge como mensagem principal dentro desse processo de gestão de mudança? Acho que a mensagem principal é o propósito da mudança, né? O porquê que a companhia definiu tomar esse caminho e quais seriam as vantagens dessa escolha para a companhia e para todos os colaboradores, né? Porque, afinal, todos estão para um mesmo objetivo e isso ajuda as pessoas a entenderem o propósito da mudança. Se você tem um colaborador que não entende o propósito, ele não compra a sua ideia e você não tem a dedicação necessária, o entendimento, a criticidade necessária para que esse assunto seja tratado no dia a dia. Então, acho que como mensagem principal, depois de entender a maturidade da mudança, entender com a cultura da companhia e os colaboradores de forma individual e coletiva que o propósito da mudança ele seja bem claro. A partir disso, você ganha força das áreas de staff, como recursos humanos, marketing, como a gestor, governança corporativa, jurídico, as áreas que apoiam a companhia e todo esse processo de mudança. Então, acho que a mensagem principal seria entender o propósito. O propósito claro e todo mundo entendendo onde a gente quer chegar,
Aí é só questão de ajustar a forma, as etapas a serem seguidas e a maneira de se trabalhar, que aí vem como consequência. Tem funcionado bem, inclusive. E tem um detalhe sobre a LGPD, é que, ao contrário do processo regular, vamos dizer assim, de transformação digital, em que talvez as empresas pequenas não se sentissem de alguma maneira contempladas. Não, mas isso aí é coisa de empresa, eu não preciso, ó, estou aqui, tem 3 funcionários, nós 3 aqui nessa sala resolvemos tudo. Para quê? Não se percebe o digital como uma necessidade ou como um processo de cultura também. No caso da LGPD não é essa escolha. Então ele é um processo muito mais universal, né, Renata? Porque ele faz com que a empresa que tem 1, 5, 10 ou 1000 funcionários caminhe na mesma direção com os mesmos objetivos. Isso envolve a empresa, parceiros, ou seja, é muito mais abrangente do que falar simplesmente sobre transformação digital num contexto apenas da digitalização, quando a gente coloca a LGPD, né? Sim, a LGPD ela nos afeta como indivíduos também, né? Assim, eu como o meu médico, ele tem dados que são meus dados pessoais, o meu dentista, então às vezes um profissional autônomo. Não precisamos falar de uma empresa de 1000 funcionários, né? Atinge da mesma forma, sim. E aí, ouvindo a fala da Gabi, eu estava pensando que a gente tem uma boa prática. A Gabi, por exemplo, ela é nosso oráculo dentro da área. Muitas vezes a gente não tem noção, né, de que a gente está, de alguma forma, ferindo um preceito do que é a LGPD. Então, a gente tem dentro da nossa área, dentro da TOT Consulting, alguém que, no caso, é a Gabi, que vai com este olhar. E é ok, nesse momento, a gente não saber como a lei nos afeta de todas as formas, ou escorregar um pouquinho aqui ou ali. Mas a gente deveria ter, né, como boa prática dentro das empresas, essas figuras que eu agora chamei de oráculo, não foi por acaso, mas que ajude a gente a criar essa consciência. Acaba sendo, a gente vai criando a consciência coletiva, ela tem que ser despertada. Então, até numa outra pergunta que você fez para a Juliana, de quais pilares eram importantes, a comunicação é fundamental. Né? É através dessa comunicação que a gente vai criando essa consciência do que é um dado pessoal, do que eu posso fazer, do que eu não posso fazer, né? E vamos trabalhando independente do tamanho da empresa, né? Porque vai no nível do indivíduo. Deixa eu aproveitar você. Diga, Juliana. Só para trazer um exemplo prático, acho que a Gabi pode compartilhar um pouco essa coisa do oráculo, Rê. A Gabi criou dentro da TOTO uma estrutura muito grande de multiplicadores, que são esses guardiões da LGPD dentro da TOTOS. Então, eu acho que esse é um movimento que é importante, porque é isso mesmo, a Gabi faz encontros com esses grupos, né, Gabi? Acho que você pode contar um pouquinho melhor, mas o papel deles é exatamente isso, é ser guardião desse movimento que a TOTOS vem fazendo para adequação. É bem bacana isso. Sim, Ju. A gente se reúne com os grupos de multiplicadores, onde eu tenho esse grupo de uma forma bem plural, então tenho pessoas de diversas áreas, de diversos segmentos, de diversos níveis hierárquicos, então a gente tem que ter praticamente um representante de cada área, e a gente consegue multiplicar, reforçando conceitos de LGPD e estratégias do projeto para que essas pessoas tenham o conhecimento necessário para conseguir multiplicar isso dentro da companhia. Então ela consegue identificar talvez itens que não foram identificados em algum momento, reforços necessários. A gente consegue ter uma comunicação mais efetiva, porque a gente consegue entender as especificidades de cada público. A TOTOS, por exemplo, nós temos as áreas corporativas e a gente tem as nossas áreas técnicas de desenvolvimento. São públicos totalmente diferentes, né? A comunicação, ela não pode chegar igual para todos. Então, a gente consegue personalizar e direcionar esses caminhos para que todos consigam receber a mesma mensagem, porém, de acordo com o entendimento de cada um. E aí, a gente consegue ter muito ganho, né? Que a comunicação, ela fica uniforme entre todos os níveis da companhia, chegando onde deveria chegar.
e é legal porque, de alguma maneira, você também trabalha um outro aspecto que, rigorosamente, não tem nada a ver com a LGPD, mas que é o do pertencimento, né? Quando você faz com que as pessoas se sintam parte daquilo, multiplicadores, replicadores, enfim, todo mundo colaborando de alguma maneira, você trabalha outros aspectos do que é o coletivo, do que é o pertencimento ali à organização, de uma maneira super positiva. Você já acaba trazendo resultados outros, né? Ó, chegou uma pergunta aqui. Deixa eu ver de quem que é a pergunta aqui. Ela é do Bruno. Ele diz o seguinte, Renato, a minha dúvida é sobre os pilares da LGPD, como cliente top, de que forma poderia usar a tecnologia em prol do atendimento. Mas ele diz assim, sendo mais claro, aí vem a pergunta. Como consigo a permissão junto aos meus clientes sobre o uso ou não dos dados? Por exemplo, criar um fluxo com um formulário. Ele pergunta sobre como tratar esse tema com os clientes dele. Aqui dentro da TOTUS, a gente tem algumas tecnologias que ajudam, né, nessa comunicação e na busca do consentimento para o uso do dado. O Fluig é um desses casos, né? A gente tem buscado usar o Fluig bastante como tecnologia para receber o consentimento tanto dos colaboradores quanto dos clientes, né, dos nossos diversos stakeholders, vamos chamar assim, para que a gente possa usar os dados. Então, a tecnologia, sim, pode e deve ser usada nesse aspecto. A gente também tem usado a nossa inteligência artificial, que é a Carol, como mecanismo de dúvidas e perguntas, né? Um chatbot, uma interação via conversa, como se estivesse falando no WhatsApp, ou num chat desse que a gente está acostumado a usar para bate-papo, e eu vou tirando dúvidas sobre LGPD, o que é possível ou não é possível fazer. Com certeza, a tecnologia é um aliado nesse movimento de busca do consentimento para o uso dos dados. Pegando o gancho nessa pergunta sobre parceiros, sobre os clientes, perceber que essa transformação cultural e a adequação à LGPD, ela não é só uma responsabilidade da empresa. Ela tem que trazer também parceiros de negócios para essa mesma realidade, né? O quão desafiador é isso? Que aí, não sei se vocês têm exemplos de como isso vem sendo trabalhado por parceiros, enfim. Esse é um aspecto também de um sofrimento ali para algumas empresas, porque isso é externo, né? Isso está além das fronteiras da companhia. Como é que você lida com isso? É um desafio mesmo, Carlos, desculpa. É um desafio mesmo. E aí, no universo, a gente tem isso na prática, né, Gabi? De novo, trazendo para o nosso projeto, a gente tem que olhar o universo interno e o universo externo, né? Os relacionamentos com esses fornecedores, clientes, parceiros, eles precisam compor aí esse mapeamento de impactos e precisa ter uma ação direcionada para que isso funcione, né? Então, de fato, é um desafio e de novo, dentro do projeto, dessa transformação que a gente vem vivendo na TOTUS, mapear essas fronteiras, né, de onde estão nossos parceiros e qual é a relação que a gente tem com cada um deles e como fazer um acordo com esses parceiros por conta desse fluxo de informação é essencial. Você quer complementar? Você ia falar e eu te interrompi. Eu ia comentar que existe uma prática importante dentro da área de compras e suprimentos de qualificação de fornecedor. Então, à medida que as empresas vão amadurecendo, e aí pensei no parceiro fornecedor, né? À medida que as empresas vão amadurecendo na sua prática de compras, essa qualificação é importante. E a forma como o seu parceiro, o seu fornecedor trata os dados, deveria ser um item de qualificação desses fornecedores. Então, eu vejo também que outras áreas da organização elas podem contribuir para essa conscientização dos parceiros, dos envolvidos, das outras organizações que se relacionam com a gente. Isso está relacionado com a comunicação, né, Gabi?
Sim, eu queria até fazer um complemento. Os itens que estão dispostos aqui nessa apresentação, a gente fala do TDN da TOTUS, do blog da TOTUS, são canais que os nossos clientes têm acesso e nós disponibilizamos conteúdo sobre LGPD, para que ele entenda de fato até onde vai o papel da TOTUS como fornecedora de software e até onde vai o papel do nosso cliente, porque ele precisa fazer adequação também, né? Ter o nosso software apenas um dos passos que ele necessita para estar em conformidade com a lei. Então, a nossa comunicação externa com os clientes, a gente tem trabalhado muito em disponibilizar material, webinars como esse, para que a gente tenha um entendimento de papéis e para que ele consiga ter todas as ferramentas e saber por onde começar a realizar essa adequação e como as nossas tecnologias conseguem suportá-lo durante esse processo, até com a consultoria, que é o caso da TOTUS Consulting. Olha que legal esse comentário da Ruth Maria, tudo a ver com o que a gente está falando. As mudanças que nos são impostas por leis, que na maioria das vezes criam dificuldades e custos, do que benefícios, realmente são mais difíceis de serem aceitas e implementadas. Estamos tentando entender o que de fato teremos que mudar na cultura, processos e comunicação com os nossos clientes. Por enquanto, tudo obscuro. Tem a ver com isso que a gente está dizendo, de que é um processo de primeiro entendimento, né, sobre o que se ganha com essa mudança. E aí, num aspecto muito maior do que única e exclusivamente a operação da empresa, né? Falar sobre responsabilidade com o tratamento de dados, a proteção das informações pessoais, tem a ver com os direitos dos cidadãos, tem a ver com os limites éticos e responsáveis da manipulação dessas informações. Há exemplos e mais exemplos de discussões que surgiram por causa do uso indevido de dados, foram judicializadas, empresas foram penalizadas em bolsa, foram penalizadas por decisões judiciais, porque desrespeitaram princípios simples e básicos do uso ético dessas informações pessoais. Então, é uma transformação que não é só de negócio, é uma transformação que tem a ver com a sociedade, né, Renata? Com certeza. E enquanto você estava falando, Carlos, eu estava pensando que, e aí refletindo sobre o comentário da Ruth, existem mudanças que são bem pragmáticas. Por exemplo, se eu vou capturar o dado de alguém, eu deveria ter um consentimento para tal. Então, isso é bem pragmático, é fácil de eu falar. Isso é uma mudança, Ruth, que você deveria encontrar na sua empresa. Eu não sei exatamente qual é a sua empresa, o que você faz, mas né, ela é bem pragmática. Eu criar o senso comum, a conscientização de que eu não posso mais imprimir um currículo no momento que eu vou fazer um processo seletivo, depois deixar esse currículo em cima da mesa e ir embora, é algo um pouco mais abstrato, né? E eu só vou entender esse impacto no momento que eu tiver esse diagnóstico e, de fato, eu estiver levantando todos os processos da empresa. Porque diversas áreas trabalham com dados sensíveis e como elas manipulam esses dados. Né? E a gente tem que analisar, assim, não tem resposta pronta, receita de bolo, a gente tem que olhar o processo e entender. Então, tem sim coisas que são muito pragmáticas, como a pergunta anterior, né? Posso usar uma tecnologia para pedir consentimento? Pode, deve, é uma boa prática. A conscientização do como eu manipulo dados sensíveis dentro da organização é um pouco mais abstrata. E aí, pegando carona nessa história do que é abstrato e do que não é, a gente tem algumas necessidades a partir do momento em que se implementa a mudança, que é a primeira delas é a da manutenção daquela mudança, aquilo que a gente dizia. Não adianta mudar e depois achar que está tudo bem, nunca mais vão fazer. É o reforço, né? Uhum. A gente, claro, para algumas empresas o processo está começando, é tudo muito novo. Mas já há empresas, já há profissionais que vêm se adequando, buscando essa conformidade, desde que a lei foi sancionada lá no apagar das luzes de 2018, ainda sob a gestão Michel Temer, que deixou resquícios aí que ainda estão sendo discutidos, como, por exemplo, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é o órgão que vai estabelecer os parâmetros, né,
para a regulamentação da lei, que é o órgão que vai fazer com que o cumprimento da lei seja fiscalizado e por aí vai. Mas esse processo contínuo dentro das empresas, no nosso último encontro, falávamos sobre a figura mítica do DPO, né? Esse processo ele passa por essa criação de uma unidade dentro das empresas. Nós vamos precisar estabelecer dentro das empresas um novo modelo, uma nova área para manter essa discussão e a preocupação com a proteção de dados ativa. Como é que a TOTVS enxerga isso? Eu não sei quem de vocês poderia me trazer essa visão, Gabi? Acho que eu posso começar. Sim, acho que a figura do DPO, a mítica figura, vai definir muita condução do tema dentro da companhia. Dentro da TOTVS a gente já tem um DPO, existe uma estrutura com essa pessoa, e essa estrutura que vai permear a condução da prática de tratamento de dados dentro da companhia. A gente fala que o LGPD é uma jornada, né? Não tem fim. Como se trata de uma lei, é uma obrigatoriedade legal, ela pode sofrer muitas mudanças. Então, é um tema que a gente não vai mais deixar de pensar. Ele está intrínseco em todos os nossos processos, até desde o desenvolvimento de software com Privacy by Design, que é você saber pensar sobre a privacidade nos desenvolvimentos, desde comunicações contínuas, a gente vai estar sempre reforçando, relembrando o que é a lei, quais são os conceitos, as diferenças em ter a empresa como operadora, como controladora. A gente tem diversos itens que devem ser lembrados, ou melhor, não devem ser esquecidos, para que a gente consiga praticar e caminhar dentro da adequação. Então, é uma jornada, a gente não vai deixar esse tema, e o DPO, dentro da companhia, ele veio com esse papel e com uma estrutura justamente para que cuide e olhe exclusivamente para esse tema. Então, é algo que vai ser tratado com bastante carinho, sim, dentro das organizações. Eu queria complementar, Carlos, que assim, para a estrutura da TOTVS, né, com quase 10 mil colaboradores, é muito importante, e a estrutura permite, né, ter um DPO e uma estrutura embaixo dele para atuar. No caso de empresas menores, talvez não se justifique contratar alguém no mercado para fazer isso, mas é importante que a responsabilidade exista em alguém, que alguém tenha também esse chapéu. Então, a realidade de ter um DPO exclusivo pode ser mais condizente com grandes empresas, mas ainda assim, mesmo que vocês não tenham uma pessoa específica com esse chapéu, é importante que alguém acumule essa função. Eu participei há um tempo atrás de alguns encontros como esse, quando nós ainda podíamos fazê-los presencialmente. Uhum. E um dos aspectos que surgiu, eu fiz esse comentário, era sobre o papel que a discussão sobre LGPD tem para promover uma espécie de educação digital paralela na sociedade. Então, eu não estou trabalhando educação digital com conceito de educação digital aplicada à jornada, não é, desse indivíduo, desde lá de infância, etc. Mas eu concentrei esse debate nessas capacitações, nesses cursos que as empresas estão promovendo, nessa preocupação que as empresas têm e que, de uma maneira ou de outra, faz com que o cara saia da empresa e leve aquilo como conhecimento, como informação para a vida dele. Ele é alguém que, uma vez tendo passado por esses treinamentos dentro das empresas, sai diferente e vai carregar aquilo como conhecimento, como entendimento para o resto da vida. Como é que isso se dá de maneira prática dentro das empresas? E aí, eu não sei se a gente tem exemplos desse impacto quando a gente está falando sobre essa transformação desses profissionais. Como é que vocês têm percebido isso ao longo desses processos, trabalhando aí com clientes, olhando internamente, esse processo de trazer esse conhecimento, seja por meio de cursos, de informativos, enfim, da maneira que for, de levar essa informação e de criar esse novo mindset dentro desse cara e que ele se torne a expressão que você usou foi multiplicador, né, Gabi? Desculpa. Sim. Ele se torna um multiplicador, mas não só dentro da empresa. Ele leva isso, até pensando no comentário da Ruth, de que, olha, que vantagem eu vejo nisso num outro espectro. Como é que vocês trabalham isso e qual que é a percepção que vocês têm tido sobre esses processos? Talvez a Juliana possa ajudar.
Carlos, assim, a tomada de consciência, como você disse, ela pode vir por vários caminhos, né? Eu acho que, além desses treinamentos todos, e a gente vem fazendo isso bastante exaustivamente ali na TOTS para conscientização, e aí essa conscientização, ela traz a realidade da LGPD para pessoa física, como a Renata disse, que a LGPD acaba nos influenciando como pessoa física. A gente entende que a LGPD precisa estar em todos os eventos que a organização promove. Então, assim, no meu processo de boas-vindas, eu preciso falar da relevância da LGPD. Na minha reunião mensal com o meu corpo executivo, a LGPD precisa estar presente. Nas minhas comemorações, nas minhas conquistas. Então, assim, a cada evento promovido pela organização, obviamente que além das capacitações, né, é preciso deixar muito claro o tema. A LGPD, ela traz benefícios para a empresa, sim, posicionando a empresa de uma forma consciente, segura, preocupada com os dados dos seus colaboradores, dos seus clientes. Então, tem um benefício de posicionamento no mercado que pode diferenciar. E aí as pessoas capacitadas e conscientes disso são o principal marketing das empresas, né? Então, as pessoas entendendo de forma clara qual é a LGPD, o que toca, e aí quando você transporta isso para a realidade, para o dia a dia, fica muito mais fácil de a gente internalizar um conceito, né? Então, quando eu entendo o que eu posso sofrer com a exposição do meu nome, de um dado que é meu, fica muito mais fácil eu tangibilizar isso e falar, ok, entendi, faz sentido. Então, trabalhar de uma forma muito clara nessas capacitações, e aí tem N formas de você fazer isso, workshop, vídeos explicativos, troca de experiência, além de colocar o tema nesses eventos que acontecem dentro da organização, acho que é uma forma muito efetiva de você gerar essa transformação que se espera por conta da LGPD. Eu queria fazer um complemento, aproveitando, assim, uma dúvida que eu vejo com uma certa frequência posso usar o dado que eu já tenho, ou posso usar o dado que eu vou captar para fazer alguma ação que eu estou acostumada a fazer? Eu acho que tem dois conceitos muito importantes que a gente tem que ter em mente. Conceito número 1, qual é a finalidade? Estou pegando esse dado para fazer o que com ele? E 2, uma vez que eu tenho essa finalidade clara, eu tenho o consentimento da pessoa para usar esse dado para tal. Então, eu vi uma pergunta de análise de crédito. Posso fazer análise de crédito? Posso, desde que no momento em que eu estou capturando o dado da pessoa, que eu explicite que esta é a finalidade desse dado. Assim, estou capturando seu dado, estou pegando seus dados para fazer uma análise de crédito. Então, e aí eu acho que, de uma forma derivada, isso responde algumas perguntas que a gente tem aí no chat. Tenha claro qual é a finalidade do motivo de você estar coletando esse dado e peça o consentimento para este fim. E aí você está com seus problemas bastante encaminhados. Eu acho que o ponto é muito importante. Não, só como complemento a essa tua fala, tem uma pergunta aqui que diz o seguinte: a gente tem que jogar fora esses dados? Se eu já tenho esses dados coletados, sei lá, por meio de pesquisa, enfim, eles já estão na base e eles não foram coletados antes do consentimento. Jogo fora e começo de novo a coleta? Peço consentimento para usar. Não necessariamente. Acho que peça o consentimento para usar, e como a Renata disse, assim, justificando a finalidade do uso. Eu acho que é importante dizer que a lei ela não vem para impedir o uso dessas informações, né? Assim, não é de uma forma tão rigorosa ou tão restritiva. Existe uma premissa clara que a Renata bem colocou, que é entenda a finalidade e busque o consentimento. A palavra é transparência, na verdade, né? Uhum. Eu percebi recentemente... Desculpa, Carlos. Percebi recentemente que diversos aplicativos que eu uso no meu celular, na última atualização, vieram com consentimento.
né? Desde o aplicativo para pedir comida, o aplicativo para pedir o carro, vieram com agora um consentimento para os meus dados. Eles já tinham meu dado antes, né? Para a gente poder caminhar para o nosso fecho aqui, e aí insistindo nesse tópico, não é do prático aqui, como a gente pode, assumindo que uma parte das pessoas que nos acompanham aqui não está iniciada já nesse processo e precisam fazer esse trabalho internamente. Qual é a etapa fundamental? Como vocês orientam que essa jornada se construa dentro das empresas? É óbvio que não dá para falar na especificidade, evidentemente, por isso eu insisto, os casos específicos podem ser respondidos aqui pelo e-mail no totosconsulting@totos.com.br. Aí os especialistas vão olhar caso a caso, mas de maneira geral, queria ouvir vocês. Eu vou começar aqui na minha tela. Eu começo da esquerda para a direita. Eu começo com a Juliana. Tá bom. Carlos, eu acho que é fundamental entender onde estão esses dados e como eles transitam dentro da organização. Então, assim, o diagnóstico vem para isso. É muito importante entender onde estão os dados, como eles transitam, e aí sim traçar um plano de como eu vou adequar os meus processos e as minhas tecnologias em cima desses dados. Então, se eu pudesse dar uma recomendação, o diagnóstico ele é fundamental para entender onde estão esses dados, como eles estão, o que precisa ser feito em cima deles. Eu acho que o ponto de partida é isso. E as pessoas, Gabi? Eu acho que, complementando o que a Ju disse, além de você precisar realizar esse diagnóstico, a comunicação ela parte até antes disso. Então, você conseguir explicar o porquê você necessita desse diagnóstico para que você tenha isso feito de uma melhor forma, preenchido com os dados que você precisa, uma comunicação clara e objetiva desde antes de iniciar esse processo, acho que é fundamental e é um item bastante importante a ser considerado dentro do processo. Comunicação partir antes do diagnóstico e permear como uma jornada, não ter fim em relação a esse tema. E você, Renata? Acho que Juliana e Gabriela cobriram bom ponto de partida nesse diagnóstico que faz o inventário dos dados que são usados na empresa é fundamental, né? Identificando finalidade. Por que eu estou guardando esse dado? Se não tem motivo, não guarde. Vamos começar por aí. E se eu tenho motivo, eu tenho permissão para usar esses dados, e a partir daí traçar um plano de ação com a comunicação que a Gabi frisou muito bem, super importante para criar conscientização. Essa é a etapa fundamental, é o encantamento, o envolvimento de quem está atuando e de quem será o soldado aí nesse processo, né? Sim, sem dúvida. Então, antes de fechar aqui, eu quero mais uma vez fazer a recomendação para que, se você ainda não fez, para que você responda à pesquisa da TOTOS Consulting, você contribua para esse entendimento de como o mercado vem trabalhando essas questões. Isso é muito importante, principalmente num momento como esse, em que nós estamos entendendo de onde estamos partindo e para onde nós queremos ir. É fundamental ter esse tipo de métrica, e essa colaboração, a participação de quem está conectado aqui é muito legal. Se durante a nossa conversa surgiram dúvidas muito pontuais, muito específicas, eu tenho certeza que o time da TOTOS Consulting vai estar super afim de responder, de atuar aí, de modo a explicar no detalhe e tentar entender essa dor e, por que não, talvez, solucionar. Então, os canais estão aqui na tela também para quem quiser fazer esse encaminhamento. Eu reforço muito o convite para acessar o blog da TOTOS. Tem muita coisa bacana, muito conteúdo legal produzido com explicações. No nosso caso aqui, efetivamente, é LGPD, mas, enfim, tem um universo de conteúdos produzidos que contemplam aí diversas frentes e que ajudam nessa compreensão. E aí eu quero
agradecer cada uma das três e dizer se tem algum apontamento final. E aí eu começo me despedindo agora da direita para a esquerda. Começo com você, Renata. Queria agradecer o convite, achei ótimo participar, dividir um pouquinho da experiência, ouvir um pouquinho das dúvidas e dos comentários do pessoal. Nós, dentro da TOTS Consulting, estamos aqui para ajudar as empresas a se adaptar a essa mais uma lei que as empresas precisam se adaptar para que vocês consigam tirar proveito e não seja só uma obrigação, tenha benefícios, né, como foi uma das perguntas. Conte conosco. Gabi, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Carlos, pelo convite. Queria reforçar que no dia 29/10 a gente tem mais um webinar. Dessa vez a gente vai falar dos impactos dessa aprovação da lei nos tempos de pandemia e vou dar um spoiler que será com o nosso DPO. Então, se não percam. O mítico DPO, veja só. Juliana, obrigado. Obrigado, Carlos, obrigado a todos. Eu queria só agradecer o convite e lembrá-los de priorizar sempre as pessoas, porque se a gente não valorizar as pessoas, não vai dar certo. Então, tenham cuidado com as suas pessoas, né, com os seus colaboradores, isso é fundamental. Reforçar a questão da pesquisa, essa pesquisa é bem rapidinha, a gente tem até uma mais completa desse tema, mas a gente colocou aqui uma versão resumida. No final, a gente vai consolidar os resultados e compartilhar com todos os respondentes, então aproveitem e obrigado, Carlos, obrigado, Rê, Gabi. Vamos em frente, não pode desistir. Juliana, Gabriela, Renata, obrigado pelo bate-papo, foi ótimo, aprendi muito com vocês aqui. Obrigado a todo mundo que participou. Eu acho que o recado é esse. Começa com essa autoanálise, esse entendimento, não é, do que é o estado de coisas ali da empresa e como as necessidades vão ser contempladas, mas o recurso principal para viabilizar essa mudança, essa transformação, são as pessoas. A transformação cultural ela acontece porque as pessoas se envolvem e mobilizam as outras para que a transformação aconteça. E é sobre isso que esse trio falou aqui bastante hoje com a gente. Exemplos, muito conceito para nos ajudar a entender. Foi uma aula da Juliana, da Gabi, da Renata. Agradeço demais. E já fica o convite, portanto, para no dia 29 de outubro, às 15 horas, o webinar Impactos da Aprovação da LGPD em Tempos de Pandemia. Se já era complicado sem a pandemia, meu amigo, tem pano com a manga essa conversa do dia 29, falando sobre os impactos com a pandemia. Aí fica mais complicado. Quero agradecer mais uma vez ao pessoal da TOTS pelo convite para eu conduzir aqui esse bate-papo. Espero que todo mundo tenha se sentido contemplado de alguma maneira e provocado para promover essa mudança. Obrigado, uma boa tarde para todo mundo e até mais. Meninas, obrigado e até mais. Obrigada. Tchau, tchau.